versículo 11. Esse versículo, a paz do Senhor, meus irmãos aqui nas redes sociais também estão acompanhando. Meus irmãos, esse versículo é um versículo que todo cristão que acredita nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, tem que saber de cor. Tem que saber de cor. Você sabe de cor, Caleb? Não, né? Vou aprender. Vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 3, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou precisar que os irmãos nos ajudem procurando os versículos, né? A palavra do Senhor diz o seguinte: e eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, hoje vai para a quarta terça-feira que nós estamos estudando sobre a manifestação do Espírito Santo na vida dos cristãos. Nós estudamos 3 textos, Caleb. Quais foram os 3 textos? Não, quase, você acertou 2. Estudamos 3 textos, Moisés. Quais são os 3 textos? Meu Deus do céu. Ô irmão, vamos aprender a colocar o celular silencioso quando entrar na igreja. Amor, nós estudamos, irmão Kézia, nós estudamos 3 textos, irmão Kézia. Quais? Irmãos, nós estudamos 3 textos do Antigo Testamento. O primeiro texto foi a primeira manifestação do avivamento no Antigo Testamento. Qual foi? Deixa eu mexer nessa luz aqui, que essa luz está me incomodando. Qual foi, irmãos? A primeira manifestação de um avivamento no Antigo Testamento. Qual foi, irmã Rafaela? Um grande avivamento no Antigo Testamento. Irmã Nayara, qual foi? Irmão Davi, qual foi? Qual foi? Thaís, qual foi? Primeiro texto, Números capítulo 11. Deus manda ao nosso querido irmão Moisés. O que Deus manda para Moisés fazer, Moisés? Hã? Ó, Moisés. Hã? Não lembrado. Não está lembrando. O que Deus manda Moisés? Fala, irmã Rafaela. O que Deus manda Moisés fazer, amor? Esse você lembra? Deus manda chamar 70 anciões, líderes do povo. Deus tira deles o Espírito de Moisés, o Espírito Santo, e compartilha com os 70, e os 70 profetizam. O primeiro avivamento em larga escala, quando as pessoas são cheias do Espírito Santo, eles profetizam, glorificam a Deus profetizando. O segundo avivamento que nós estudamos, irmãos, foi o avivamento de... mas o avivamento de Ezequiel ensina para a gente sobre o quê? Não. Sobre o que, irmãos? Qual foi o texto de Ezequiel? O avivamento de Ezequiel, irmãos, que vai nadando sobre as águas, nós estudamos que é o avivamento de... Ninguém aprendeu nada, oh Deus. Intimidade. Quanto mais íntimos nós somos, mais profundo nós vamos nas coisas do Espírito Santo. Quanto mais profundo nós vamos nas coisas do Espírito Santo, mais Deus revela coisas a nós. Um avivamento de intimidade. O terceiro avivamento é o avivamento de Joel. Em Joel nós aprendemos o quê? Você estava aqui, amor? Não, mas Joel fala dos velhos. E aí? Thaís? Qual que é o avivamento de Joel, irmãs? O avivamento de Joel, irmãos, é o avivamento que transforma o corpo, transforma, irmãos, todo o corpo, e transforma a igreja, e transforma a sociedade. Lembra que os irmãos falaram? Qual que era o problema em Joel? Qual que era o problema em Joel? Os gafanhotos iam comer tudo. E aí, oh Jesus Cristo,
Senhor da glória, tem misericórdia, dá vitória, Senhor, teu servo. Irmãos, o avivamento de Joel, Deus enche Joel profetiza, manda o povo clamar para que a praga vá embora, que a prosperidade venha, que a saúde venha e todos saiam felizes, saiam bem, saiam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Tudo isso no Antigo Testamento, irmãos, lá no primeiro estudo a gente aprendeu que toda manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento é muito ou pouco comparado com o Novo Testamento? Pouco. Irmãos, tudo que os irmãos viram no Antigo Testamento, não é 1% do poder que Deus quer dar para nós no Novo Testamento. Não é 1% da intimidade que Deus quer dar para nós no Novo Testamento, ok? Porque lá em Hebreus nós aprendemos que a glória da aliança passada é Deus. O que é a glória? Olha, tem os irmãos assistindo aqui. Irmãos que estão aqui assistindo, a glória da aliança passada é pequena, transitória, diante da glória da nova aliança. Quem é mais poderoso, irmãos? A lei ou a graça? A graça, ok? Se a lei, por intermédio de Moisés, Elias fez o tanto de milagre que fez, Moisés fez o tanto que fez, os profetas profetizaram o tanto que fez, muito maior é o testemunho da graça. Então, irmãos, nós vamos ler alguns textos para que nosso coração cresça e tenhamos fé, irmãos, em buscar. O único jeito da nossa fé aumentar, irmãos, é orando e lendo a Bíblia. E quando a gente busca as coisas do Espírito Santo, mais graça o Senhor nos dá. Hoje, ultimamente, irmãos, a igreja tem sofrido um monte de ataques em relação à doutrina do Espírito Santo. Por quê? É tanta bagunça, que alguns irmãos pararam de buscar para não ficar parecido com essas igrejas bagunçadas. Eu conheço o pastor irmão Terezinha. A igreja dele era igreja pentecostal, tarará, tarará, tarará. Eu não vou falar o nome da igreja. Ele falou que na próxima mudança, ele vai voltar para tirar a igreja, tirar o pentecostal e colocar só o nome da igreja. E por que vai tirar o pentecostal da placa? Ele parou de crer nos dons? Não. Ele parou de crer no batismo com o Espírito Santo? Não. Mas infelizmente a palavra pentecostal está relacionada hoje em dia a quê? O que está relacionado hoje em dia, irmã Terezinha? Quando a pessoa fala assim, eu sou pentecostal, o que está relacionado hoje em dia? Não, infelizmente, quem dera. Tinha que ser. Digita assim, irmãos, no YouTube, pentecostal. E você vai olhar no YouTube, irmãos, que os 5 ou os 20 primeiros vídeos são só heresias. O que as pessoas fazem? As pessoas estão acreditando hoje que pentecostal é a pessoa que acredita em lenço ungido, água ungido, óleo é ungido, roupa ungida. Pentecostal é a pessoa que acredita que tem amuleto da sorte, que acredita em rosa ungida, é a pessoa que fala em línguas e bate na esposa. Hoje em dia, infelizmente, irmãos, quando você fala que é pentecostal, a pessoa acha que você ou é da igreja do pastor apóstolo Valdomiro, ou você é da igreja do Edir Macedo. Infelizmente, por causa de maus testemunhos, o termo pentecostal acabou caindo em descrédito. E qual que é a nossa função, irmãos? Parar de buscar no Espírito Santo? Não. Qual que é a nossa função? Buscar mais para quê? Buscar mais para quê, irmã Terezinha? Não, buscar para mostrar como que é de verdade, além de suportar as afrontas. É tanto que quando alguém me pergunta, eu falo assim, eu sou pentecostal clássico. Eu acredito nas profecias, nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, na santidade, na Bíblia não erra. Tem que explicar. Mas vamos lá, irmãos. Por causa desses ataques, muitos ataques de igrejas que chegam ao absurdo, de pessoas profetizarem coisas que não estão na Bíblia, chega assim ao absurdo. Tem muitos irmãos que pararam de buscar
e outros que, com tanto medo das críticas, desanimou. Nosso objetivo aqui, irmãos, é nós estudarmos a palavra como ela é, para que nós não desanimemos, irmãos, e sejamos exemplos de crentes cheios do Espírito Santo. Se está na Bíblia, irmãos, é uma promessa para nós. Hoje nós vamos ver a atuação do Espírito Santo nos Evangelhos e em Atos. No próximo estudo, nós vamos ver nas Epístolas. Amém? Então aqui, irmãos, a primeira promessa de revestimento de poder na Bíblia para o cristão, no Novo Testamento, está nesse texto. João Batista era crente, sim ou não? João Batista era cheio do Espírito Santo, sim ou não? E ele profetiza, olha, vem um depois de mim. Oh, irmãos, por que João Batista batizava nas águas? Eu não posso ficar saindo daqui, que os irmãos estão assistindo aqui. Por que João Batista batizava nas águas? Está atrapalhando, irmãos, não está atrapalhando os irmãos me ver não, né? Então tá, por que João Batista batizava nas águas, irmãos? Quem aqui já foi batizado nas águas, levanta a mão. E por que você se batizou, irmão? A gente batizou como Jesus foi batizado e depois como a gente dá procedência. E por que João Batista batizava? Para lavar os pecados de jeito nenhum. Por que, irmã Terezinha? Vamos lá. Para quê? Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por que nós não batizamos criança, irmãos? Porque criança não tem a capacidade de se arrepender. O batismo, irmão, é uma confissão pública que você está se arrependendo da sua velha vida e aceitando a nova vida em Cristo. E por que é escandaloso, irmãos, para a época João batizar? Porque antigamente, qual que era a maneira da gente arrepender dos nossos pecados? Sacrificar. E vem João Batista convidando as pessoas para uma nova vida. E todo mundo ficava de olho em João Batista, porque eles achavam que o João Batista era o Messias. Olha, calma aí. Ele está falando para a gente não sacrificar, está chamando a gente para o arrependimento, para o batismo. Esse sujeito só pode ser com essa coragem para pregar do jeito que prega, só pode ser E o pessoal foi para adorar João Batista, e o que ele falou? Não, para lá. Eu vos batizo com água mas vem um depois de mim que eu não posso nem carregar o chinelo dele. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois que o derramar do Espírito Santo começar, o relógio de Deus começa a acelerar, porque depois que o derramamento do Espírito Santo começa, está perto o juízo final. Meus irmãos, leiam para nós, alguém lê para nós Marcos, capítulo 1, versículo 8, ligeiro, e alguém lê para nós Lucas, capítulo 3, versículo 16. Pai do Senhor a todos que estão aqui na rede social, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Quem achou Marcos 1, 8, lê para nós. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Alguém, Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas 3, 16? Isso. 3, 16. Disse João a todos: eu na verdade batizo com água, mas vem mais poderoso que eu, igual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, primeira coisa que nós temos que entender. Irmãos, lá eu sempre fui de tradição pentecostal e a gente aprendeu. Precisa de 3 coisas para fazer um batismo nas águas. Precisa de 3 coisas para fazer um batismo nas águas. Quais são as 3 coisas que precisa para fazer o batismo? Hã? Não. Isso é um sentimento. 3 coisas precisa para o batismo. Quais são as 3 coisas? Não. Vou dar uma dica. Água.
Para o batismo precisa de água. Qual que é as duas outras coisas que precisa? Vamos realizar um batismo. O que a gente precisa? Primeira coisa, precisa de água. E aí? Alguém vai batizar. Alguém para batizar. O pastor para batizar. Ou o obreiro. E que mais? E quem vai ser batizado? É ou não é? Vamos lá. Filipe com o eunuco de Candace. Ué, eu estou aqui. Eu estou vendo água. Você está aí? O que me impede de ser batizado? E aqui, irmãos, a mesma analogia para o batismo nas águas deve ser o mesmo sentimento que nós temos que ter em relação ao batismo com o Espírito Santo. Quem é o grande batizador? Jesus. A gente é batizado em quê? No Espírito Santo. E quem é batizado? Nós. Então, o crente que não é batizado com o Espírito Santo ainda, irmãos, nós vamos falar sobre essas grandezas e vamos explicar a diferença mais no próximo estudo, mas o negócio é o seguinte: Jesus, o Senhor prometeu que batiza. Jesus, o teu Espírito Santo está aqui para batizar. Senhor, o que impede o Senhor me batizar? Jesus, eu preciso ser batizado. Me batiza. A grande pergunta é: por que Jesus não batiza como batizava antes? E a grande resposta é: porque a gente não busca como buscava antes. Amém, irmãos? Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder sobre a vida do crente. É o fogo divino que aperfeiçoa a vida do cristão e dá a ele mais ânsia pela obra missionária, mais sede pela santidade. É por isso, irmãos, que infelizmente nós podemos falar que existe um monte de pessoas dentro da igreja que estão sendo regidas por demônios e acha que é o Espírito Santo de Deus. Porque se a pessoa vem para a igreja, chora, fala em línguas, até profetiza e continua na sua vida miserável, desgraçada, pagando e comprando e não pagando, molestando sua família, sendo um péssimo aluno, ele tem tudo menos a Bíblia chama de plenitude do Espírito. O que é? Jesus quer que nós tenhamos um caráter santo e tenhamos o quê? Jesus quer que nós tenhamos um caráter santo. E o que mais? O que mais, irmão? O que mais? Jesus quer que nós tenhamos um caráter santo e... Poder, irmãos. Jesus quer que nós tenhamos poder. Que poder é esse? Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24. Deixa a Bíblia aberta em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, 23 e 24. Mateus 4, 4. Eu que abri errado. Os irmãos encontraram? Amém. Mateus 4, 23 e 24 diz: percorria Jesus toda a Judeia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam todos os enfermos e acometidos de várias doenças e atormentados, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Seguia grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, a Judeia e outro lado do Jordão. Jesus quer que nós tenhamos poder para ensinar, poder para curar os enfermos, poder para expulsar os demônios e poder para levar as multidões a Cristo. Não, pastor, não concordo não. Não concordo. Por que eu não concordo? Porque o texto que o senhor leu está falando de... Esse texto que nós lemos está falando de quem? De quem? De quem está falando? De Jesus. Não, pastor, está falando de Jesus. Não serve para nós não. É Jesus. Já parou para pensar, irmãos, que a gente tem sempre desculpa? Não já parou para pensar que a gente tem sempre desculpa? É ou não é? Não. Fulano de tal, pastor, é abençoado porque ele lê mais a Bíblia. Fulano de tal é abençoado porque ele ora... pastor, fulano de tal. A gente tem sempre desculpa. E a gente pode falar assim: não, pastor, o texto não serve para nós porque está falando de Jesus. Então tá bom. Mateus
capítulo 10, versículo 1. Vamos para Mateus capítulo 10, versículo 1. Alguém pode ler para nós? Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Amém. Agora a coisa já mudou. Deus deu poder para Jesus e Jesus deu poder para os discípulos. Irmãos, nós estamos pregando isso aqui, irmãos, para que nós tenhamos fé. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O versículo está falando que Deus deu poder para o pastor? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O versículo está falando que Deus deu poder para o pastor? Não. O versículo está falando que Deus deu poder para o pregador? Não. O versículo está falando que Deus deu poder para dirigente do grupo das mulheres, para o líder dos jovens, para dirigente das crianças, para o missionário, para o apóstolo, está falando? Não, Deus está dando poder para quem? Para discípulo. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso coração não busca mais, porque nós dividimos e falamos assim, não, quem precisa ser cheio é quem prega, quem precisa ser cheio é quem cuida, quem precisa ser cheio é quem tem cargo. Só que a vontade de Deus é que, como aconteceu lá com Moisés, que ele disse para Josué, quem dera que todos profetizassem, a vontade de Deus para nós é que todos sejamos cheios do poder de Deus. Essa promessa, irmãos, não cabe a mim como pastor da igreja, essa promessa cabe a nós. E aqui vai um alerta. Se você congrega em algum lugar, talvez alguém está assistindo aqui, que só serve a oração do líder, se você congrega em algum lugar, que a pessoa sempre diz que para você ser cheio, abençoado, você tem que estar totalmente submisso a ela, irmãos, e a submissão, irmãos, só cabe aos termos bíblicos. Você possivelmente está diante de uma pessoa que não prega a palavra de verdade. Porque o poder de Deus vem de Jesus através de nós, pelo Espírito Santo, para qualquer um que busca. Existe a Bíblia manda honrar os líderes, obedecer os pastores, fazer com que o trabalho do pastor seja fácil, é bíblico. Mas isso não quer dizer, irmãos, se um dia o irmão chegar para mim e falar assim, pastor, eu queria que a igreja fosse laranja. Não, eu gosto da igreja branca. Não, pastor, vamos me dar de laranja, seu maldito, você está discordando de mim, seu endemoniado, né? Não, irmãos, nós podemos discordar, mas a submissão tem que ser bíblica. Amém? Amém? Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Alguém lê para nós, por favor. Quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. E visto que não sois vós que falais, mas o Espírito Santo de vosso Pai é quem fala em vós. Glória a Deus. Irmãos, tem pessoas que usam esse texto para dizer o seguinte: vamos convidar aqui a nossa irmã Terezinha para pregar. Ô irmã Terezinha, domingo que vem a senhora vem pregar. Aí chega domingo e fala assim, ô irmã Terezinha, a senhora estudou para pregar? Não. A senhora leu para pregar? Não. Mas a irmã, não. Porque a palavra de Deus diz que quando eu fosse abrir a minha boca, o Senhor faria eu lembrar das coisas. Então eu não preciso. É só abrir a boca aqui, que o Espírito Santo toma conta e vai embora, né? Eu acho que todo mundo já conheceu alguém assim. Já conheceu alguém assim. Só que a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo vos fará lembrar. O Espírito Santo vos fará lembrar. Então, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, mais coisa o Espírito Santo tem para te fazer lembrar. E nesse momento, irmãos, entre uma lembrança e outra, o Senhor é poderoso para te revelar coisas que você nem sabia. E, irmãos, há um grande poder do Espírito Santo para nós. Muitas vezes, irmãos, nós limitamos o poder de Deus a um tamanho tão pequeno que chegamos ao ponto de ofender o Senhor. Ofender o Senhor. Existe um mandamento, irmãos, que nós vamos estudar, talvez na próxima quarta, diz assim:
Ide por todo mundo, a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, quem não crê? Aí Jesus fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que a gente fala? Não, Jesus, eu não sei falar. Não, Jesus, eu tenho vergonha. Não, Jesus, é porque meu serviço as pessoas vão me achar chato. Ô, Jesus, é porque lá onde eu estudo as pessoas vão me achar um deselegante. Ô, Senhor, mas é porque tem tanta pessoa mais capacitada. Ô, Senhor, e aí a gente vai diminuindo o poder de Deus diante da nossa capacidade. E isso, irmãos, é uma maneira indireta de idolatria. Se o Senhor mandou, a gente crê e vai, porque ainda há poder no nome de Jesus. Então, irmãos, aqui está dizendo que quando a gente abrir a boca para falar de Jesus, e aqui tem um pequeno detalhe, irmãos, que existem muitos lugares que foi-se embora, amém, irmã Zezé? Foi-se embora, irmãos, foi-se embora a unção de Deus, porque as pessoas falam tudo menos a palavra de Deus. Eu já fui em lugares, os irmãos já foram em lugares que pregou 1 hora, 2 horas de mensagem muito bonita, uma palestra muito interessante, mas nada sobre a palavra de Deus. Histórias, fatos, emocionar até toca, né? A gente até toca, que história. Mas o Espírito Santo quer capacitar os crentes a colocar palavra na boca dos crentes para que eles falem do amor de Jesus. É por isso, irmãos, que nós buscamos ser cheios do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que nós estamos falando, ensinando esses dias, orando, para que Jesus traga um avivamento sobre nós. Porque cheios do Espírito Santo, nós temos mais coragem e ousadia para pregar. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida até agora? Sim. Sim? Fala, meu filho, qual que é? Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos aqui nas redes sociais, dúvidas? Lucas capítulo 4, versículo 18. Alguém lê para nós Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 4, 18. Lucas 11, 13. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Glória ao nome de Jesus. Quem falou isso, irmãos? Jesus. Esse dia, irmãos, foi um escândalo na igreja. Foi um escândalo na igreja. Ok? Na sinagoga, irmãos, na sinagoga tem a cadeira, tá? Que sentava quem ia falar. Então, normalmente é o seguinte: Jesus, irmãos, possivelmente ele já era o mestre, ok? Jesus possivelmente já era o mestre. Alguns estudiosos dizem, irmãos, que Jesus possivelmente ele era da linha teológica dos fariseus. Oh, meu Deus do céu, pastor, misericórdia. Não, irmãos, os fariseus eles eram hipócritas, mas existiam fariseus que eram fiéis. Por exemplo, a Bíblia fala o nome de 2 fariseus fiéis. Alguém sabe o nome de 2 fariseus fiéis? Quem? Nicodemos era um. E o outro fariseu que era crente? Estava, né, meu filho? Nicodemos foi um fariseu que ficou crente. E o outro que parecia ser crente? Não. Não. Eita. Vou dar uma dica para os irmãos. Alguém respondeu aqui? Vou dar uma dica para os irmãos. Ele disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte. Se esse negócio for de Deus, vai continuar. Se não for de Deus, vai acabar. Então não vamos arrumar confusão com esse povo, não. Segundo o fariseu que era crente. Quem era? Eita! Dica! Ninguém responde aqui. Mais uma dica. Professor de Paulo. E o nome? E o nome, irmãos? E o nome, irmã? Barnabé não. Gamaliel. Irmãos, por que Jesus possivelmente era um mestre da categoria dos fariseus? Que os fariseus se preocupavam em sempre falar da Bíblia.
O problema dos fariseus não era o que eles ensinavam, o problema é que eles não viviam. Então Jesus chegou no templo em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, e a gente sabe que Jesus já tinha um cargo importante, porque ele chegou e o povo deu a Bíblia para ele. Não é um aleatório. Por exemplo, se nós estamos aqui no culto, e eu falo aos irmãos, eu vou passar a oportunidade agora para fulano de tal, possivelmente os irmãos vão entender que fulano de tal já sabe alguma coisa sobre a Bíblia. E aí, irmãos, nós querendo Jesus abre o rolo, em Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, trazer alegria, pá, profetiza. E aí Jesus senta, e o que Jesus fala? Quem sabe? Deixa eu ficar aqui que eu tenho que ver. O que Jesus fala? Ah, Nicole falou que acertou. O que Jesus fala? Deus. Os irmãos já leram a Bíblia? Jesus fala assim: hoje se cumpriu essa profecia. Jesus naquele momento estava falando assim: eu sou o Messias. E essa unção está sobre mim. É tanto que o povo quis apedrejar Jesus. O poder derramado sobre Jesus, irmãos, não acabou. Jesus tem esse poder e quer derramar esse poder sobre nós. Lucas capítulo 11, versículo 13. Quem lê para nós? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará ao Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Alguém pode explicar esse versículo para mim aqui, irmãos? Explica para mim aí, irmã Nayara. O que a senhora entendeu com esse versículo, irmã Nayara? Não tem segredo. Lucas 11, 13. Explica para nós, irmã. Irmã Eva. Maristela. Ah, é, irmã Maristela. Ah, mamãe. É porque pareceu a irmã Eva que vem aqui. Irmã Maristela, explica para nós esse versículo, irmã Maristela. Como é que eu Versículo 1, vou ler para os irmãos. Se vós, pois sendo mau, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Explica para nós, irmão. Porque na verdade nós não somos perfeitos. Sim. Perfeito é o Senhor. E nós, né, que carnais que somos, né, sabemos assim, quando o nosso filho pede uma coisa, quebrando o nosso coração, sendo que nós ainda aprendemos de Jesus. Sim. Quer dizer, eu entendo assim que nós temos o carnal. Quer dizer, então já às vezes imaginamos assim, pensando assim, nossa, eu tenho clamado, tenho orado tanto para Deus me abençoar nisso, eu me entregar aquilo, quer dizer, até agora o Senhor não me respondeu. Mas tudo tem o seu tempo. Então, porque Deus jamais vai negar o seu filho. A senhora está quase certa. Manayara, explica para nós o versículo, Manayara, do jeito da senhora aí. No meu entender, que ele fala, pois se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Que, no meu entender, mesmo a gente sendo maus, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Sim. Né? E quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que nos pedem. E mesmo ele sendo mau, se a gente dobrar nossos joelhos e pedir Deus em oração, ele vai nos responder e vai dar pra gente. Quase. Irmã Terezinha, explica para nós. Aqui, irmãos, explica para nós esse versículo aqui. Explica para nós, irmã Terezinha. Eu já entendi. Vamos lá. Eu acredito também assim, que nós que não somos perfeitos, né? Sim. E os filhos pedem uma coisa, a gente nunca vai dar uma coisa ruim para nossos filhos. A gente sempre foi bom para nossos Sim. filhos. E Deus que é perfeito em tudo. Se nós clamar, né? Com certeza Ele vai dar nós mais da glória dele. Ó, a irmã começou a beirar. Irmã Rafaela, vai. Eu entendi, mas não sei explicar. Ó, explica sem saber mesmo. Eu entendi que se nós sendo mal, todo mundo entendeu. Sim. Sabemos dar, sendo ruins, damos coisas boas aos nossos filhos. Sim. Mesmo nós sendo
mal, se pedirmos, o Senhor nos dará o Espírito Santo. Nós sendo maus, muito amém. A Nicole está explicando. Vai, amor. É. O que eu entendo nessa passagem é que a gente, no lugar de pais terrestres, A gente, no lugar de pai terrestre, a gente sempre procura dar o bom para os nossos filhos, mesmo quando eles muitas vezes fazem coisas erradas. sim. Assim nós, como sendo filhos de Deus, nós erramos, nós pecamos, e mesmo quando nós arrependemos nossos pecados, Ele nos dá aquilo que nós merecemos, aquilo que Ele está pronto a nos dar. Ou seja, se os nossos filhos fazem coisas erradas, a gente não dá a eles nem pedra e nem Cobra para comer, mas coisas boas, Deus sendo perfeito também, nós fazemos coisas erradas, Ele vai nos dar coisas boas. Ele na condição de pai e nossa condição de filho. Mesmo que a gente não mereça essa dádiva. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmã Rafaela, qual desses meninos da senhora? Qual desses da senhora? O Davi, o Arthur. O Arthur. Irmã Rafaela, o Arthur pirraçou a senhora o dia todo. Pirraçou a senhora o dia todo. Vou pegar o Arthur como exemplo. Okay? Depois de pirraçar a senhora o dia todo, ele chega e fala para a senhora: mãe, eu estou com fome. A senhora vai deixar ele com fome? Não, de jeito nenhum. Amém. Agora, se ele pirraçar a senhora o dia todo e chegar assim: mãe, a senhora me dá um sorvete? A senhora vai dar um sorvete para ele? Não. Vai dar uma encosta. Ah, tá. Amém. Ok. Irmãos, um pai nunca deixa de atender às necessidades de um filho. O pai nunca deixa de atender às necessidades de um filho. Salvo, irmãos, necessidades. Salvo, irmãos. Minha família já passou por momentos difíceis. A família dos irmãos já deve ter passado em algum momento que não dá, que é a parte mais desesperadora. Ok? Nós, sendo maus, fazemos da tripa o coração para dar as necessidades para os nossos filhos, atender as necessidades dele. Deus, que não é mau, Deus, que não é falho, vai dar. E aqui, irmãos, é uma cláusula exclusiva. Deus não está falando do sorvete do Arthur, Deus não está falando dos luxos. Ele fala assim: eu vou dar o quê? O Espírito Santo para quem? Para nós não. Não, para nós não. Para quem? Para quem pedir. Ah, aleluia! O Espírito Santo é dado para quem pedir. E aqui, meus irmãos, nós temos uma coisa. É o único versículo que não tem negativa. Você pode orar, e eu já falei isso aqui na igreja várias vezes: Senhor, abre as portas. O Senhor pode manter as portas fechadas. Senhor, dá cura. O Senhor pode manter a enfermidade. Senhor, o Senhor pode manter, porque cada um de nós tem uma cruz para levar em um processo. Mas o único pedido que não tem negativa na Bíblia é quando um crente verdadeiramente pede o Espírito Santo, porque Deus sabe, irmãos, que o Espírito Santo da nossa vida não é artigo de luxo para a gente pregar bonito ou cantar mais bonito. Deus sabe, irmãos, que como peregrinos nessa terra, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para conseguir vencer as lutas, as tribulações, a vontade da carne, o diabo e o mundo. E aí, irmãos, é aquele negócio. Irmãos, Briana está ali com 2 meses, vai fazer 2 meses, né? Vai fazer 3, vai fazer 3 meses. Pequenininho, como é que chama pequenininho? Samuel está com quanto tempo, mano? 3 meses. É mesmo 3 meses? 3 meses? Olha, vai empatar. 3 meses, irmãos. Deixa esse menino sem mamar para você ver, irmãos. Deixa esse menino com fome. Põe ele no carrinho, no balança para você ver. Grita. E nós, irmãos, você está cheio do Espírito Santo? Tô não. E aí, você não quer ficar? Quero. Então pede. Eu estou sem vontade hoje. Não estou muito com vontade de buscar. Irmão, você está cheio? Tô não. Você precisa? Preciso. Então busca. Deus, eu estou aqui, muito obrigado. Se o Senhor quiser me encher, eu estou aqui.
Jesus. E aí Jesus quer que a gente chegue e fale, Senhor, eu preciso. Ô, irmãos, nós não vamos chegar lá, mas Atos dos Apóstolos, Jesus disse o seguinte: olha, vai para Jerusalém e ora, e busca até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos: os apóstolos já eram crentes, sim ou não? Já eram crentes. Uai, irmã, 3 anos andando com Jesus, se não fosse crente. 3 anos, irmãos. Os apóstolos já haviam ganhado almas para Jesus, sim ou não? Sim ou não? Os apóstolos já haviam ganhado alma para Jesus, irmãos? Sim ou não? Sim. Os apóstolos já haviam curado os enfermos, sim ou não? Sim. Os apóstolos já haviam curado leprosos, sim ou não? Sim. Os apóstolos já haviam ressuscitado os mortos, sim ou não? Sim. Porque Lucas capítulo 10, 12, a gente vê, irmãos, que os apóstolos chegam e falam assim: Senhor, em teu nome os demônios se sujeitam, as enfermidades vão embora, os leprosos são curados. E Deus fala assim: não se alegrai por essas coisas, mas alegrai-vos pelo vosso nome escrito no livro da vida. Eles já tinham tudo que nós não temos, irmãos, mas mesmo assim, o cenáculo possivelmente era o segundo andar da casa de Maria, mãe de João Marcos, sobrinho de Barnabé, e tinha 120 crentes lá, todo dia clamando: Jesus, eu preciso ser cheio. O Senhor fez uma promessa, o Senhor não falha na promessa. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Então, por causa da sua palavra, não por causa da minha fraqueza, não, por causa da sua palavra, enche a gente, Senhor. O Senhor falou que a gente tinha que ir pregar o Evangelho, e a gente precisa ir pregar o Evangelho cheio. Enche a nossa alma, Senhor. E aí a gente vê, irmãos, um avivamento movido a louvor. O grupo de louvor aqui é uma bênção. Glória a Deus pela vida dos irmãos aqui. E nas igrejas dos irmãos também é uma bênção. Mas tem gente que só pega no tranco se tiver louvor. Então, por exemplo, se um culto for assim, oração, não tem oração, a pessoa não sente a presença de Deus. A pessoa só sente a presença de Deus se tiver um crente do lado. Aí, quando vai para o monte ou vai orar, tem que ter alguém para dar o tranco. Jesus não quer isso para nós, não. Jesus sabe que cada um tem sua luta. Jesus quer que a gente individualmente, coletivamente melhore, irmãos. Mas Deus quer que a gente: Jesus, eu preciso ser cheio, Senhor, eu preciso de mais. Senhor, eu preciso de mais. O teu Espírito, a tua palavra. Nós estamos lendo os versículos aqui, irmãos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá, João, glória. João, capítulo 14, versículo 16 ao 26. Essa eu vou ler. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. João 14, 16. Vou pegar do 15. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Ó, irmãos, se os irmãos quiserem, eu copio esses textos e mando no WhatsApp dos irmãos. E aí os irmãos gravam na Bíblia e lê, e vai lendo, e vai lendo. Ô, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Se por acaso, irmãos, um parente bem distante, muito distante, um tio-avô do seu tio-avô, que você nunca conheceu na vida, falecesse e deixasse uma grande herança para você, certo? Milhões e milhões em barras de ouro. Você poderia sair na rua e falar assim: você está vendo? Eu ganhei herança porque eu sou bom. Eu ganhei herança porque eu sou um cara direito. Eu ganhei herança porque eu estudei muito. Você poderia falar isso? Não. Por que você ganhou herança? Por simplesmente bondade do seu tio. Simples assim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Simplesmente isso. E aí, irmãos, a presença do Espírito Santo, os dons de Deus, a graça que Deus quer derramar, não é para, irmãos, não quer dizer que nós vamos viver uma vida em pecado, não, irmãos. Mas a gente não pode deixar o inimigo ficar colocando isso na nossa cabeça: eu não mereço. A gente não merece mesmo, não. Mas Deus é bom, e pela bondade dele, Ele quer dar. Senhor, eu sou fraco. A gente é fraco mesmo, mas pela bondade dele, Ele quer dar. Essa é a consciência que nós temos que ter. João capítulo 14, versículo 15 em diante.
Deus abençoe os irmãos aqui. A paz do Senhor. Vai abrir na Bíblia aí os irmãos que estão acompanhando. João, capítulo 14, versículo 15 e diante. Ok? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus já começa definindo o que é amor de Deus de verdade. Ok? Quem ama, guarda os mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, aquele que esteja convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não Iscariote: Senhor, por que pretende manifestar-se a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Essa palavra que vós ouvis não é minha, mas o Pai que a enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas, e ele vos fará lembrar de tudo que tenho vos dito. Deixo a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Irmãos, presta atenção nesse versículo aqui. Aqui, irmãos, nós já pegamos assim um caso de pessoas que dizem que amam a Deus e não amam. Mentem, porque quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Ou luta, irmãos. E quando eu digo lutar, não é dizer assim: eu estou lutando para guardar os mandamentos do Senhor, e nem soa. Para mentir, ele nem soa para mentir. Eu estou lutando para ter uma vida de santidade. Qualquer oportunidade. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que resistir ao pecado até sangrar. Hebreus capítulo 12. Mas aqui o Jesus está falando assim, eu vou ter que ir para o Pai. Amém. Irmãos, vamos entender isso aqui. Eu acho que os irmãos já ouviram outras pessoas falarem. Jesus ficou 3 anos com os discípulos, sim ou não? Sim. Os discípulos largaram família, largaram serviço, largaram posições para seguir a Cristo, sim ou não? Sim. Ok? Agora imagina só, você abriu mão de tudo e Jesus fala assim: eu estou indo embora. Tipo assim, um exemplo bem simples. Eu chamo o Caleb, vamos embora para minha casa. Vou embora para casa. Aí o Caleb fica lá em casa, trabalha e tal. 3 anos, eu falo assim: Caleb, acabou, vamos embora. Não, moço, mas meu pai falou para eu não ir, e eu vim, minha família. Não, acabou. Os discípulos ficaram preocupados, porque para um cristão de verdade, irmãos, a simples ideia de ficar longe de Deus é uma ideia muito triste. Mas Jesus disse assim: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar outro. E esse outro aqui, irmãos, o pessoal que estudou grego diz que no grego existem 2 tipos de outro. No português outro é um só. No grego, por exemplo, essa máscara preta, ok? Essa máscara, essa é a máscara da minha esposa, vamos dizer o seguinte, eu perdi ela. Eu chego para ela assim: amor, eu vou te dar outra máscara. Aí eu vou e compro uma máscara azul, de material pior, e dou para ela. É um outro diferente. É outro, mas é diferente. Ok? Ou eu posso comprar outra máscara idêntica a essa. Certo? Amém. Por que eu estou falando isso aqui? Esse outro do texto aqui, irmãos, é outro exatamente igual. E aí, irmãos, que a nossa fé, irmãos, a gente tem que ler a palavra e tem que deixar que a fé alcança o nosso coração.
Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador. E do mesmo jeito que eu fiz com vocês durante esses 3 anos, o Espírito Santo vai fazer com vocês enquanto vocês seguirem a mim. Enquanto vocês estiverem comigo, o Espírito Santo tem poder para fazer do mesmo jeito. E além, não vai ser um negócio filosófico. O que é um negócio filosófico? Todas as religiões, irmãos, dizem que sentem uma energia do além. Não, Jesus disse assim, o Espírito Santo vai se manifestar a vocês. Então é algo substancial, algo construtivo, não abstrato, mas sólido. Esse é o nosso desejo. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Pela infinita misericórdia de Jesus Cristo, fomos comprados pelo sangue do Senhor, temos acesso ao Espírito Santo, e o desejo da nossa alma é que Ele se manifeste a nós. Se manifeste a nós. Deus tem experiências profundas, espirituais, para todo aquele que tem sede. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. O Senhor tem coisas profundas para todos aqueles que buscam. Essa promessa, irmãos, tem que estar no nosso coração. Essa promessa, irmãos, tem que avivar a nossa alma. O Senhor falou que ia se manifestar. Se manifesta em minha vida, Senhor. Se manifesta na minha casa, Senhor. Se manifesta na igreja. Se manifesta no bairro. Meus queridos e amados irmãos, nós temos que crer, irmãos, que se a gente for para a racionalidade desse sentido, é impossível um drogado largar a droga, um adúltero largar o adultério, um bêbado largar a bebida e um ateu largar a incredulidade, mas pelo poder do Espírito Santo e a sua palavra, há uma manifestação real de Deus. Versículo João capítulo 15, versículo 26. O capítulo 14, capítulo 15, 14, 15 e 16, irmãos, é os capítulos da despedida. Capítulo 17 também é. Deus está se despedindo, Jesus está despedindo dos apóstolos para ir para a cruz. É as últimas mensagens de Jesus antes da ceia para poder morrer. Então ele vai fazendo as promessas do Espírito Santo para os crentes não desanimar. Versículo 15, versículo 26 diz o seguinte: quando vier o Consolador, que eu da parte vos enviar, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Irmão, deixa eu falar para você uma coisa, irmãos. Existem 4 questões, irmãos, que definem um crente, um cristão. 4 coisas que definem um cristão. Primeira coisa que define um cristão é a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus é Deus, sim. Jesus não era só um homem, não. 100% homem, 100% Deus. Fiel, morreu, ressuscitou. Amém. Segunda coisa, irmãos. O cristão tem um testemunho interno dentro dele que o faz ele sentir que ele é filho de Deus. Eu já falei isso com os irmãos já aqui, já falei com os irmãos lá um tempo atrás, que quando a gente aceitou Jesus, não apareceu um anjo para nós. Para alguns apareceu, mas não apareceu um anjo para nós com uma certidão de nascimento. Diz assim, Lucas Souza de Queiroz, nascido em 11 de fevereiro de 1990, no Hospital da Consolação, em São Caetano do Sul, às 10 horas e tantos minutos. Aqui, filho de Edivaldo Souza de Queiroz, Carolina de Souza Queiroz. A partir de agora, a sua certidão de nascimento é mudada. Você não mais é filho dos seus pais, mas você agora se torna filho de Deus. Por favor, assine aqui. Nós vamos carimbar no cartório para registrar a sua nova paternidade. Foi assim? Não. De uma maneira que a gente não sabe explicar. O Espírito Santo encheu o nosso coração e o peso da culpa, aquela velha coisa que nos amarrava, as correntes caíram e libertos, fomos para a glória do Senhor. O testemunho do Espírito Santo no nosso coração. A terceira coisa que define um crente é que um crente de verdade luta contra o pecado e um crente de verdade luta para fazer boas obras. Luta, ele não espera, ele procura fazer boas obras. E por que eu estou falando isso aqui, irmãos? O Espírito Santo testifica ao nosso coração todo dia que nós somos filhos de Deus.
E esse testemunho, irmãos, às vezes é baixinho, mas às vezes é bem alto. E nós temos que confiar nele e crer nas promessas do Senhor. Amém? Atos, João capítulo 16, versículos 7 e 8, eu vou ler também. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos que estão aqui dizem um amém aqui. Amém. Amém. Os que estão aqui dizem amém também. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Amém? Todavia digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. E esse é o maior pecado, irmão. Não crer em Jesus já é um pecado. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Nós somos justificados porque Jesus está à direita de Deus, e do juízo, porque o príncipe do mundo já está julgado. Está julgado. Ele vai nos revelar todas essas coisas. A comunhão de Deus para nós. Nessa época de tanta incredulidade, tanta incredulidade. E eu sei que por causa de pessoas que confundem as suas emoções com a palavra de Deus, tem tantas pessoas que confundem seus pensamentos com a voz de Deus. Acontece, irmãos, infelizmente, as pessoas são levadas à incredulidade, são levadas, irmãos, a parar de crer, mas não é por causa disso não, irmãos. Nós temos que se firmar na palavra. Deus tem grandes coisas para revelar a nós. Mais para frente nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, irmãos. Na próxima terça-feira, se o Senhor permitir, e nós vamos ver quantas bênçãos Deus tem para nós. Amém? Caminhando agora para terminar. Atos dos Apóstolos. Alguém sabe qual que é o outro nome de Atos? Atos podia ter outro nome. Alguém sabe qual que é o outro nome? Alguém sabe? Atos dos Apóstolos podia ser batizado por outro nome. Qual que é? Não. Irmã Maristela, irmã Rafaela, irmã Kézia, irmã Mael, irmã Radassa, irmã Thalita, irmã Terezinha, irmão Moisés, irmão Arthur, irmão Davi. Atos dos Apóstolos podia tranquilamente, Lucas 2, não, Lucas 2 podia, mas não é não. Vamos lá, Atos dos Apóstolos podia ser basicamente reescrito com a seguinte fala: Atos do... Hã? Oh Deus. O que é, Thalita? Atos do Espírito Santo. Porque todo o livro é permeado com o Espírito Santo. Vamos lá, irmãos. Um argumento contra teólogos incrédulos. Tem pessoas que dizem, irmã Terezinha, que a gente não pode tirar nenhum ensinamento de Atos dos Apóstolos. Você sabia que tem gente que fala isso? Você sabia, irmã Terezinha? Você sabe por quê, irmãos, que não pode tirar nenhum ensinamento de Atos dos Apóstolos? Sabe por quê? Porque Atos dos Apóstolos é um livro histórico, não doutrinário. Isso é uma mentira, irmãos, porque se for considerado desse jeito, existem irmãos que não acreditam nos dons espirituais, irmãos, não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Não quer dizer que eles não são crentes não, tá, irmãos? Cada um tem uma porção de revelação de Deus, tá? Mas eles não acreditam. Se for considerar isso, irmãos, a Nicole acertou, parabéns. Nicole não, Gustavo acertou, parabéns, Gustavo. Se for considerar isso, irmão, nós temos que desprezar 80% da Bíblia, porque 80% da Bíblia é história. Atos dos Apóstolos, que é Atos do Espírito Santo, versículo 1, capítulo 1, versículo... vou ler o capítulo 1 até o versículo 8, irmãos, presta atenção. Nós vamos ler 4 textos aqui e orar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo. Irmãos, só uma diferença aqui. Isso aqui quem ensinou foi o pastor Flaviano. Olha aqui, irmãos, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, irmãos. Deixa marcado aí, vamos ler rapidinho. Todo mundo achou Lucas 1? Vamos olhar a diferença. Irmãos, olha aqui, ó. Tendo muito elaborado uma narração dos fatos que entre nós conflitos, conforme nos transmitiram, o versículo 2,
desde o início, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Achei conveniente contá-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Ok, irmãos? O Evangelho de Lucas, Lucas escreveu ao excelentíssimo Teófilo. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a não só fazer, mas também ensinar. Qual é a diferença de uma parte para a outra? Qual que é a diferença, irmãos? Principalmente em Teófilo. O que muda de Lucas para Atos? Versículo 3. Achei conveniente contá-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para a sua ordem, tendo informações detalhadas de tudo desde o começo. Fiz o primeiro tratado, que é Lucas, ó Teófilo, acerca de tudo. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, irmãos? No primeiro, em Lucas, Lucas chama Teófilo de excelentíssimo Teófilo. Em Atos, Lucas chama Teófilo de Teófilo. Certo? E o que essa diferença acontece? Bom? Certo? Ok. Isso, ok? Irmãos, vamos fazer um exemplo. Os Atos sobre a igreja. Diz sobre o ministério de Jesus, verdade. Irmãos, se por acaso um juiz vem visitar a igreja, ok? Um juiz vem visitar a igreja. Qual que é o termo que a gente se refere ao juiz? Meritíssimo. Meritíssimo. Certo? Meritíssimo senhor juiz, tal, beleza, ok, muito bom. Meritíssimo doutor fulano de tal, esse juiz se converte à igreja, certo? E eu vou visitar esse juiz como pastor. Eu vou chamar ele de meritíssimo? Não, por quê? Porque ele agora é irmão. Não, de jeito nenhum, ninguém. Porque agora ele é irmão. Numa conferência pública, claro que vai ser meritíssimo. O respeito não se perde. Mas dentro da congregação, o que vai acontecer? Vamos ouvir o irmão fulano de tal. Dentro da nossa igreja tem advogados, irmãos. Na igreja de Cristo tem advogados? Tem médicos? Tem deputados? Tem. E o que a gente faz quando dá oportunidade para ele? Vamos ouvir agora o doutor fulano de tal pregar a palavra de Deus. É assim que faz? Não. Vamos ouvir o irmão, o diácono, o evangelista. Porque agora ele é irmão. Irmãos, alguns historiadores dizem que por causa do primeiro livro de Lucas, o excelentíssimo Teófilo se converteu ao evangelho. Por isso que no segundo, o nosso irmão Lucas tira o excelentíssimo e agora só fala com irmão. Amém. Mas vamos para o texto. Para dar... Eita! Vai acabar, irmãos. Atos 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca das coisas que Jesus começou, não a só fazer, mas também ensinar. Até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. Aquele que se havia reunido perguntaram: Senhor, quando restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E ele disse: não vos importa saber os tempos ou a época que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer por vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, olha aqui. Tem pessoas que é burocrática demais. Põe tanta dificuldade, irmãos. Irmãos, o evangelho é simples, ele é profundo e simples.
Certa vez eu fui conversar com o irmão sobre o batismo do Espírito Santo. O irmão apresentou uma lista tão grande de questões que eu falei assim, então deixa quieto. Não, pastor, porque o senhor tem que entender que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. O senhor tem que entender também que talvez não seja o tempo de Deus me batizar e talvez Deus não queira. O senhor tem que entender também porque algumas pessoas são batizadas e desviam, outras nunca são batizadas, estão na igreja. O senhor tem que entender, o senhor tem que entender, o senhor tem que entender, o senhor tem que entender. Eu acho que ele estava me evangelizando a parar de crer. Só faltou isso. Não, irmãos, os discípulos viram Jesus ressuscitado, irmãos. Se você vê Jesus ressuscitado, irmão, você tinha tanta coisa para falar com ele, e eles perguntam, quando é que o senhor vai virar rei aqui? Quando é que o senhor vai sentar no trono de Davi e resolver toda a situação aqui? Jesus falou assim, não te interessa saber essas coisas. O que vocês têm que preocupar é ir para Jerusalém, buscar batismo com o Espírito Santo, ser revestido de poder e testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Muitas vezes, irmãos, a gente fica preocupando, Senhor, como é que nós vamos fazer isso? Senhor, como é que nós vamos fazer aquilo? Senhor, e esse povo que é tão difícil, Senhor, e tal lugar que é tão complicado. Jesus está falando assim, vocês precisam se preocupar em ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, uma clínica de recuperação é interessante. Um lugar que tem uma assistência social legal é interessante. A igreja ter uma clínica psicológica, médico, é legal. A gente poder ter estrutura para ajudar os pobres é muito bom. Ter conforto, construir uma creche para as crianças é maravilhoso. Mas a nossa maior preocupação é ser cheio do Espírito Santo para pregar a palavra com poder e verdade e as pessoas serem transformadas. Serem transformados. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos parar aqui, irmãos. Deus abençoe os irmãos na rede social. Nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Olha em sua casa. Terça-feira que vem a gente continua em nome de Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé em nome do Senhor.